Um livro que será lançado hoje vai relatar um pouco da transformação da capital mato-grossense para receber o Mundial de Futebol no ano que vem. Cuiabá e a Copa reúne artigos do professor, arquiteto e urbanista José Antônio Lemos dos Santos, nosso convidado aqui ao vivo aqui no estúdio. Bom dia, professor. Bom dia. De onde surgiu a ideia de escrever o livro Cuiabá e a Copa? É imediata. Logo que surgiu a hipótese de Cuiabá pudesse ser a sede de uma Copa do Mundo, né, isso entusiasmou todo mundo. E a gente, que já escrevia artigos acompanhando a evolução da cidade, a gente deu um certo destaque em relação a isso nos artigos que a gente continuou fazendo, né? Então, esse livro, ele aborda os 40 primeiros meses desse processo da Copa em relação a Cuiabá até junho do ano passado. Ou seja, vai ter então uma parte 2 aí dessa questão da fase final dos preparativos e o pós-Copa? De certa forma, o título Cuiabá e a Copa, a preparação, está mais ou menos prevendo, né, a segunda etapa, que seria da construção, que nós estamos vivendo hoje, né? Então, a gente vê nesse livro que tem ilustrações do professor Zé Maria, professor arquiteto Zé Maria de Andrade. Tem uma introdução também que me honrou muito do professor doutor, arquiteto Zé Afonso Porto Carreiro, né? E esse livro, então, trata e lembra de assuntos de todos esses processos, todo o processo de evolução, né, desses trabalhos em relação à Copa. E a gente lembra alguns momentos que muitos já até esqueceram, né? Teve o momento a expectativa da escolha, né, da Copa. Lembro do presidente Dutra, que foi o cuiabano, que trouxe a Copa do Mundo de 50, que construiu o Maracanã e que, de certa forma, transformou o futebol no esporte mais querido do Brasil. Ou seja, é uma passagem também pela história brasileira, não só pela história de Cuiabá. De certa forma, sim. A gente lembra esses aspectos, a questão da disputa do VLT com o BRT, a estruturação administrativa com o Secopa, a Gecopa, essas coisas que a gente, relendo os artigos, a gente leu primeiro, pode até parecer, eu já li, não vou ler de novo, mas na medida que você lê um artigo de 3 anos atrás, de mais de 3 anos atrás, a gente começa a interessar e um artigo puxa o outro e a gente vê como um filme passando. Ou seja, o senhor não fala aqui só das obras, mesmo sendo um arquiteto, urbanista reconhecido em todo o estado, o senhor fala também da questão política, da questão cultural toda que envolve Cuiabá, sede da Copa. Uma das coisas determinantes na construção de uma cidade, que é o que a gente trabalha como urbanista, é a questão da administração, da gestão, né? Principalmente a área pública, que tem a obrigação de coordenar essa grande obra que é a cidade. Então, tem que trabalhar isso, né? E a gente envolve outros aspectos, como, por exemplo, que muita gente passa ao largo, é a questão dos investimentos privados. Quer dizer, a Copa, a gente preocupa muito com os investimentos públicos e é para preocupar, e é para cobrar, né, para chegar tudo no dia certo, né? Mas tem um investimento privado, só a fábrica de cimento de 400 milhões de reais inaugurado este mês, né, mais a rede de hotéis que ampliou em 10, 15 novos hotéis ou ampliação dos existentes, né, lojas, shoppings, essa coisa toda já teria valido, né, a questão da Copa. E a própria questão da autoestima, que eu acho mais importante de tudo, é essa questão da autoestima do cuiabano e fazer o cuiabano olhar para frente. Ser cuiabano está na moda. Pois é, olhando para frente, para o futuro, porque o Cuiabá tem um passado, tem um presente, mas tem um futuro que eu acho até que é o principal legado histórico. Falando em legado, o senhor está otimista com relação a todas essas obras que estão sendo realizadas em Cuiabá, em Várzea Grande, a preparação toda do estado para receber o Mundial de Futebol? O senhor está otimista? Muito otimista desde o começo. A gente ficou numa expectativa em determinado momento, né? Mas hoje a gente vê as obras evoluindo, né, a olhos vistos, né? A gente vê e fica até com uma ponta de orgulho. Se vão ficar prontas todas até a Copa, não sei. Eu acho que o importante é que elas cheguem a um estágio de irreversibilidade para que sejam concluídas depois, mas eu acho que a grande maioria vai ficar pronta, sim. Então, e isso daí, tanto na área privada quanto na área pública, já é um ganho muito grande para Cuiabá. Como é que o senhor imagina Cuiabá
depois da Copa, pensando já numa parte 3 para o seu livro? A Copa, eu tenho brincado, inclusive, em alguns artigos aí, que a Copa, para mim, foi um artifício que o Bom Jesus de Cuiabá arrumou para preparar a cidade para o tricentenário. Cuiabá já vive hoje, independente da Copa, o melhor momento histórico de desenvolvimento, né? Ela é o centro de uma das regiões mais dinâmicas do planeta, quer queira, quer não, né? E a gente tem que reconhecer e entender que a cidade está com esse dinamismo todo, apesar de tricentenária, né? É fruto de uma demanda, quer dizer, a região está empurrando Cuiabá para cima, né? E Cuiabá está ajudando a região a continuar desenvolvendo. E isso é uma questão muito importante da gente entender e é uma certa garantia de que tudo que está sendo feito agora, até na área hoteleira, na área comercial, vai ser pouco. O lançamento do livro Cuiabá e a Copa é hoje à noite, às 8 horas, no Sesc Arsenal, em Cuiabá. Professor José Antônio Lemos, muito obrigado por sua participação. Parabéns pelo livro. Eu que agradeço. Bom dia.